Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E se você gosta de conteúdos de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Logo no início do Naruto, a gente já é apresentado a relação que ele tem com o Iruka Sensei, e a gente vê que essa é uma relação muito bem consolidada, muito bem construída, e a gente vê que tem uma relação quase paternal do Iruka em relação ao Naruto, tanto que muitas vezes ele se coloca em risco, inclusive em risco de vida, para poder salvar o Naruto, e isso já evidencia que eles têm uma relação, sim, muito boa. Mas, conforme os episódios vão passando, em específico, em alguns episódios no Naruto Shippuden, logo após a morte do Nagato, existem alguns flashbacks que mostram como era, na verdade, o início da relação desses dois, e ali a gente é apresentado ao fato de que o Iruka não queria ser professor do Naruto, e até certo ponto de que ele não gostava do Naruto. Nesses episódios, a gente vê que o Iruka ele tinha muita dificuldade em lidar com o Naruto por duas questões. Primeiro, porque o Naruto era uma criança, entre aspas, problemática, ele era uma criança difícil, fazia muita arte, pregava pestas, enfim, sempre queria chamar atenção, e isso incomodava profundamente o Iruka Sensei. E também existe um fato muito importante de que o Iruka não gostava do Naruto pelo fato da Nove Caudas estar dentro dele. Então ele associava meio que inconscientemente o Naruto com a Kyuubi, e isso fazia com que ele se distanciasse ainda mais do Naruto. E é aí que a gente começa a entender um pouco mais sobre a história pregressa do Iruka Sensei e a infância dele. E é aí que a gente é apresentado ao fato de que quando o Iruka era criança e a Nove Caudas invadiu a aldeia da Folha, ela acabou matando os pais dele. Então essa associação que ele fazia entre a Nove Caudas e o Naruto fazia com que ele se distanciasse ainda mais do Naruto. Mas o ponto principal desse vídeo é que não era apenas essa associação com a Nove Caudas que acabou fazendo com que ele se distanciasse e até mesmo ele pegasse uma certa birra do Naruto, mas sim o fato de que o Iruka acabou vendo no Naruto, de forma inconsciente, características dele. Em uma conversa que ele tem com o Kakashi, ele acaba sendo lembrado do fato dele querer ser professor e como o terceiro Hokage acabou levando a ele a superar a sua dor e como ele quis levar isso para outras pessoas. O Kakashi acaba lembrando ele disso e aí ele começa a lembrar da sua infância e ele percebe que assim como o Naruto era uma criança marginalizada, ele também foi, porque quando ele perdeu os pais dele, ele começou a se sentir sozinho, tal como o Naruto se sentia. E ele começou a lembrar, assim, que quando ele estava também na academia, ele acabava fazendo brincadeiras, assim como o Naruto, ele tentava chamar atenção, e muitas vezes ele se auto-sabotava para poder chamar a atenção das pessoas e para se sentir menos sozinho. Quando ele identifica que o Naruto tem características muito parecidas com ele na infância, ele começa a não aceitar mais o conselho de algumas pessoas, que era ignorar o Naruto, deixar ele de lado, e ele começa a tomar um posicionamento de acolhimento em relação ao Naruto. A partir desse momento, existe um pouco de resistência ainda do Naruto, mas quando o Iruka realmente se mostra disposto a acolhê-lo, a entender a sua dor e entender o porquê que ele faz aquilo que ele faz, o Naruto começa a mudar de comportamento e a relação dos dois acaba sendo construída. O que isso nos ensina? Muitas vezes na nossa vida nós temos raiva e birra de alguém porque essa pessoa exibe características que eram nossas e que não foram acolhidas pelas pessoas ao longo da nossa vida. Hoje em dia a gente está passando por um fenômeno de pessoas que estão falando muito mal de crianças, de pessoas que não sabem lidar com o comportamento infantil. Isso se deve sim ao fato de que algumas crianças hoje em dia não têm limite e a gente está colhendo alguns frutos negativos da suposta educação positiva. Porém, existe um fato que não pode ser deixado passar em branco, que é que quando nós somos crianças e nossos sentimentos são negligenciados e nós não temos acolhimentos, a tendência é que quando nós nos tornamos adultos, a gente também não consiga acolher crianças parecidas conosco. Trazendo um pouco mais esse assunto para a nossa realidade, pense em uma família em que parece que o pai ou a mãe sempre gosta mais de um filho do que de outro. Muitas vezes, o filho que o pai e a mãe não gostam tem características que o pai e a mãe exibiam na infância e não foram acolhidas pelos seus genitores. E por ele não ter tido acolhimento, ele não sabe acolher e acaba gerando um ciclo vicioso de trauma. E é aí que entra o ensinamento do Iruka Sensei. Quando você acolhe uma criança com características parecidas com a sua, mesmo quando você não foi acolhido, existe uma cura mútua. Ao mesmo tempo que você está dando a possibilidade para essa criança de ter uma vida diferente, você está acolhendo a sua criança interior e você está se curando de um trauma que foi causado por outras pessoas. Então, à medida que você acolhe, você
você também é acolhido. E à medida que você evita o trauma de outra pessoa, você também acaba sanando o seu próprio trauma. Quando a gente pensa na nossa vida, é interessante pensar se muitas vezes, quando uma pessoa nos irrita ou quando nós não gostamos do comportamento de alguém, se esse comportamento, na verdade, não está evidenciando ou não é um reflexo de um comportamento que nós já tivemos, mas não foi entendido por ninguém, não foi acolhido e nós simplesmente colocamos ele para debaixo do tapete. Muitas vezes, quando nós entendemos a dor do outro, a gente pode ver refletido nela as nossas próprias dores. E é aí que a cura acontece. Então é bom pensar. Às vezes você não gosta de alguém ou não gosta de alguma criança, do seu filho, do seu irmão, porque ele exibe características muito parecidas com as suas. E como você não foi acolhido, você acha que não deve acolher. Mas é exatamente o contrário. A cura ocorre quando existe acolhimento. E assim como você acolhe outra pessoa, você também acolhe você mesmo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo nos comentários se você tem mais algum personagem ou alguma cena em específico que você gostaria que eu fizesse uma análise, e a gente se vê no próximo vídeo.